Oi pessoal, boa tarde. Vamos falar aqui sobre o plano de metas. Vou explicar para vocês como funciona e como vocês vão fazer a leitura dessas informações, tá? O principal quadro que vai ser enviado para vocês é esse aqui, que praticamente tem todas as informações do plano de metas, temos aqui os dados necessários para que vocês possam acompanhar aí a evolução da sua região. Então ele é composto, essas informações aqui, elas são compostas a partir de informações extraídas deste quadro aqui acima. Neste quadro aqui acima, o que, que nós temos? O que, que eu tenho aqui? Isso aqui eu não mando para vocês, tá? Isso aqui vocês recebem constantemente toda segunda-feira por relatório. Aqui eu tenho as 16 semanas de vendas. Eu abaixo aqui, eu tenho um cálculo automático do rateio das duas primeiras metas, de 50% e de 80%. Abaixo eu tenho o ponto, a pontuação que cada uma dessas semanas corresponde. Aqui é lançada o valor vendido em cada uma dessas semanas pelos senhores, tá certo? Logo abaixo aqui, ele calcula para mim, caso haja uma venda superior à meta semanal, ele me traz aqui o saldo positivo que pode ser utilizado para o cumprimento da meta da semana seguinte, né? E abaixo aqui ele me dá o rateio das 16 semanas para o cumprimento da meta de 500 mil, tá certo? Então aqui, em 16 semanas, se eu vender exatamente 31.250 reais por semana, eu cumpro os 250 mil. Mas se eu passar alguma semana sem vender, veja que esse número vai aumentando e a dificuldade vai aumentando. Então, por isso é muito importante que os senhores observem que nas primeiras semanas, as vendas, quanto mais forte ela for, mais diluído fica as semanas posteriores e o cumprimento da meta fica muito mais fácil. Tá certo? Vamos fazer aqui algumas simulações para que vocês possam entender como é que isso tudo aqui acontece. Essas informações semanais, elas são extraídas de dentro do sistema da Caju Brasil automaticamente. Por isso que eu falo para vocês que o plano de metas, ele é vivo, ele é mutável, ele muda o tempo todo. Então, se eu estiver aqui calculando na semana, sei lá, na semana 4, 5, por exemplo, do plano de metas, e passei para vocês, aí de repente alguém vira para mim e fala assim, poxa vida, Alessandro, semana passada você me passou, eu estava com o número de 50, e agora você está me passando na semana 5, está com 45, como pode isso? Como é que isso acontece? Como é que eu perdi 5 mil no meio do caminho? Você perdeu 5 mil porque alguma coisa aconteceu, algum pedido foi cancelado, algum cliente recusou, alguma coisa aconteceu. Isso não foi porque eu quis ou não é erro, não. Isso é porque teve algum erro. Então, cabe a cada um de vocês analisar essa informação, pegar o relatório que vocês recebem toda segunda-feira do faturamento, dos pedidos, enfim, e olhar, ver o que aconteceu, o que pode estar acontecendo. Na dúvida, fala com a Laine e pede para a Laine ajudá-los nessa compreensão. A Dani também pode auxiliá-los nessa observação. E se vocês ainda continuarem com dúvida, pode falar comigo que eu vou fazer uma análise sobre isso individualmente para que possa esclarecer aí o que é que está acontecendo. Tá certo? Então, vamos lembrar sempre que esse plano de metas, ele é vivo, ok? Pode ser que você esteja nas penúltimas semanas com a meta batida e na última semana não está mais, tá? Então, muita atenção para tudo isso. Então, vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui sobre esse plano de metas. Eu vou digitar as informações porque é para simular, mas essas informações são extraídas diretamente de um banco de dados que é separado depois em semanas, ok? Então, deixa eu pegar aqui novamente, vamos voltar aqui para a planilha. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui o representante vendeu 45 mil na semana. Antes de eu dar continuidade aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa pontuação semanal de meio ponto aqui, ela é calculada a partir deste valor inicial, ok? E não sobre os valores da semana.
Então, ele é fixo. Basta dividir o valor da meta por 16, eu tenho o valor da minha semana. Eu tenho que vender este valor toda semana para poder atingir o ponto, independente se a semana aqui embaixo é maior ou não, porque essa semana aqui embaixo ele calcula o cumprimento da meta. Se você está fora disso aqui, meu amigo, então é carta fora do baralho, com certeza você não vai chegar lá, tá certo? Então vamos lá, ó, 45 mil, dei Enter, ele já recalculou tudo, cumprimento da meta era de 31 mil, né? Vamos lembrar aí que a meta deste cara aqui é de 31.250 por semana, olha lá, ó. Beleza? 45 mil, vamos lá, vamos para frente. Então eu tenho um saldo positivo de 13.750, tá certo? Então, se eu vender aqui agora menos de 31.250, vamos dizer que eu vendi 28 mil. Opa, cumpri a meta de novo da semana, já estou com um ponto. E ainda tenho 8 mil para a semana seguinte. Vamos supor que eu só vendi agora 15 mil. Não deu os 31.250, ou seja, ele não pontua, não tem saldo positivo, e na próxima semana eu preciso vender 31.250 para pontuar. Caso contrário, eu não pontuo. Se eu vender 31.249, eu não pontuo, ok? A regra é número inteiro, 31.250. Se não bater esse número, não pontua, ok? Então vamos lá. Vamos supor o seguinte aqui então, vou zerar aqui, continuo com um saldo aqui positivo de 8 mil, ok? Vamos dizer que aqui nessa semana 3 eu não trabalhei. Não trabalhei. Resolvi não trabalhar, enfim, ou não consegui vender para ninguém, ninguém me atendeu. Essa semana eu passei batido, zerado. Esses 8 mil aqui eu perdi. Olha aí o prejuízo da semana. Eu perdi já R$ 8.416 de um crédito para bater a minha meta semanal. Então, ficar sem vender uma semana é prejuízo, velho. É um problema. Isso pode valer um carro zero, pode lhe custar um carro zero. Você entendeu? Então, se eu vender aqui, por exemplo, 25 mil, com 8.450 eu bateria a semana, correto? Não, não é correto, porque eu não posso usar o saldo da semana anterior para o cumprimento de uma semana posterior, quando eu já pipoquei na semana, tá? E aí começa toda a regrinha de novo para frente, tá certo? Então essa é uma explicação de como funciona o cálculo do pontuação semanal. Aqui ele é mostrado para mim o tempo todo, o quanto está faltando para cada semana. Veja que ele já vai diluindo, então quanto mais eu vendo, mais é diluída essa semana, ela vai diminuindo. Então se de repente aqui eu tiver uma venda expressiva numa semana, um outro detalhe também que eu já estava esquecendo aqui, que isso foi uma pergunta que me foi feita pelo Jean de Santa Catarina, que ele me perguntou se ele vendesse mais do que a semana, vamos supor, 30 mil a semana dele, ele vendesse 120 mil na semana, ou seja, ele vendeu 4 vezes mais do que a semana, se isso só ia corresponder àquela semana, se ele não ia poder usar esse saldo. E eu falei para ele, sim, você pode usar o saldo. Então vamos supor aqui, ó, se eu vender 120 mil nessa semana, olha o que acontece com a sua pontuação. Eu já cumpri mais semanas para frente, ok? Ele automaticamente já identifica que o seu saldo positivo é maior do que a semana, do que o valor da sua meta semanal. Então ele já calcula para você como cumprida essa semana. Mas não é por conta disso que você vai deixar de vender nessas semanas, porque você vai somar isso para frente. Se eu vender 10 mil aqui, meu amigo, isso aí, ó, já é 10 mil a mais no saldo da semana posterior, lá no final. Entendeu? A partir de agora, tudo que eu vender, eu estou ganhando para frente. Então, é importante essa análise para que vocês possam fazer os seus pontos e ganhar esses pontos semanais o tempo todo. Ok? Então, beleza, gente. Vou encerrar esse vídeo aqui
e vou fazer um outro vídeo dando continuidade à explicação desse plano de metas.